De volta com o Educador Entrevista. Converso agora com o professor Moraes. Moraes, gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os ouvintes da Educadora. É um prazer estar aqui novamente, infelizmente falando num assunto tão trágico como esse que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Moraes, quando a gente pensa no tamanho da situação, a gente muitas vezes começa a fazer alguns comparativos. Quando a gente pensa, olha, a dimensão da tragédia, a gente está falando de uma tragédia aí que, se fosse na Europa, seria numa área de um país europeu. Então a gente sabe que, além das vítimas que a gente tem aí, a questão do impacto que está ocorrendo, a gente está sofrendo isso, todo o impacto econômico ligado à situação e o impacto econômico de proporções que o país nunca sofreu. Nunca sofreu, e outra, a gente não tem a dimensão até quando vai esse impacto. Porque um último grande impacto que nós tivemos foi com relação à Covid, que foi, eu acredito que até maior do que o que nós vamos enfrentar hoje. Mas pensa bem, os empresários daquela época que tiveram que fechar os seus comércios, que tiveram prejuízo e tudo mais, quando eles voltaram depois da pandemia, o seu comércio estava lá, as suas máquinas, seus equipamentos estavam lá. Diferentemente de agora, com o povo lá gaúcho, que vai chegar nos seus comércios, nas suas lojas, nos seus estabelecimentos, e não existe mais. Então, é um custo de reconstrução enorme que vai ter e que é difícil até de mensurar, até a sua extensão, até quando vai isso. Exatamente. E é isso, a gente ainda vai com um tempo grande de se pensar dentro dessa margem de tempo, de se levantar a dimensão total de reinvestimento, do que precisa ser feito, e ao mesmo tempo a gente tem conectado a isso o trabalhador, Porque se a empresa que ele trabalhava, por exemplo, perdeu as máquinas, ele não tem ambiente de trabalho para voltar. Então é uma cadeia de impactos que a gente vai agora aos poucos entendendo essa dimensão. E é difícil falar em reconstrução. Reconstrução, muitos, lógico, vão conseguir, vão obter. Agora vai ter muita ajuda, tem todo o investimento de reconstrução, que esse investimento de reconstrução também gera emprego, gera renda, gera todo um desenvolvimento econômico para a região, mas certamente vão ter aqueles que com perdas irreparáveis. Tem aqueles que vão até se sair melhor, vão conseguir se viabilizar melhor. Tem um impacto disso no país. Estava vendo um anúncio há 2, 3 dias, a Volkswagen vai dar férias em 3 grandes montadoras aqui no restante do país, justamente por conta de falta de componentes, certo? Que são fabricados no Rio Grande do Sul. Quer dizer, a economia é muito interligada. Você não pode vender um carro faltando uma peça e para toda a montadora aqui. Então, além dos impactos no Rio Grande do Sul, tem impactos no restante do país. Alberto coloca uma questão também interessante, Logo no início da tragédia, você começou a veicular a informação de que talvez haveria falta de arroz, já que o Estado é grande produtor e que não sabia ainda o que tinha se afetado de lavoura, em especial de arroz já colhido, armazenado, enfim, uma série de questões aí. Num primeiro momento, se teve o medo de acontecer como aconteceu na pandemia, de uma corrida aos mercados para estocagem, mas o governo automaticamente já anunciou um programa de compra para equilibrar e segurar esse abastecimento. E é o que ele pergunta, é um caminho se ter esse tipo de medidas? O país no passado já teve o chamado estoque de regulação, o quanto que essas medidas ajudam a tentar reverter um pouco esse impacto, Moraes? Bom, primeiro é necessário você ter um diagnóstico mais preciso até para tomada de decisão. Por enquanto, existem projeções para tudo, Por exemplo, as projeções com relação ao impacto na economia estão dando conta que isso vai impactar em 0,2 pontos percentuais no PIB do Brasil e 15% no PIB do Rio Grande do Sul. Mas são todas ainda estimativas ainda muito precoces ainda. Com relação à produção, a questão do abastecimento de arroz, todo mundo sabe que o Rio Grande do Sul é o grande produtor nacional. Então, teme-se que esse vai ter um impacto nacional. Porém,
Depois, assim que saíram as primeiras notícias, já saíram que mais de 85% da safra estava colhida. Aí veio uma outra pergunta, né? Até que ponto essa safra colhida e armazenada, esses armazéns estavam em segurança? É uma outra indagação, porque se eles estivessem em segurança não teria o menor problema. Era só uma questão de escoamento. Já falaram que eles estão mais ou menos em segurança. Bom, aí tem uma outra questão, a questão do comportamento dos consumidores, que isso também é um grande perigo. Na medida que você anuncia que vai faltar um produto, tem muita gente que corre para fazer estoques até por precaução. Entendeu? Eu me lembro que lá em 1986, quando lançou o plano cruzado, na época, falou assim, vai faltar sal. Teve gente que comprou tanto sal que tem sal estocado até hoje na sua casa por conta daquela época. Então, as notícias que nós temos agora mais recentes dão conta que o governo já se precaveu, já fez contatos para realizar algumas importações, caso necessário, que não vai haver os estoques que já foram colhidos estão salvos. Então, dão conta de que nós não teremos esse problema de abastecimento. Mas, hoje em dia, existe uma facilidade de interligação, uma facilidade de compras, de aquisição no mercado internacional, uma rapidez até na importação desses produtos, que dificilmente vai ocasionar um problema tão sério. Diferentemente do que acontecia lá no passado, o governo mantinha estoques reguladores, até porque não era tão rápido as transações internacionais, o movimento de compra, tudo. Mas eu quero, sem, logicamente, todas as informações necessárias para dar um diagnóstico a respeito disso, mas eu quero crer que não há motivo para preocupação, de apavoramento de todos nós, e eu acho que a situação vai ter um encaminhamento assim que não vai ser tão preocupante. É lógico que quem não tinha colhido vai ter prejuízos grandes, vai ter um certo prejuízo na safra, pode haver algum aumento do preço do arroz, mas nada que vá, de certa forma, comprometer ou impactar significativamente a economia brasileira. Perfeito. E é essa questão, né? Estar atento a esses dados que a gente falava, né? Tanto de logística, de produtos, né, que são confeccionados em escala na região, para tentar suprir isso e de uma maneira, né, pontual também se buscar aí essa recuperação estruturante do Estado. E se fala também em uma outra questão aí, que também se abre um outro canal de economia, né? Que é o canal da reconstrução, que a gente sabe que vai movimentar recursos, vai ter demanda de profissionais, vai se precisar disso também, porque muitas regiões, cidades, se fala também na questão de, olha, a gente não pode mais reconstruir aqui, é arriscado, nós vamos ter que mudar de local. Então, tudo isso também vai abrir frente de trabalho. Frente de trabalho. Frente de trabalho, um esforço de reconstrução, que vai ser necessário. Logicamente, isso impacta a economia nacional, porque são gastos, mas vai ser um grande investimento também lá para uma recuperação. Achar também que vai ser rápido? Não, vai ser um processo bastante longo. Vai resolver, ou essa reconstrução... Ainda ontem o presidente da República deu uma entrevista, lá no Rio Grande do Sul, em tom quase que de comício também, e falava muito o seguinte: nós queremos deixar o Rio Grande do Sul tal qual antes da tragédia. Não, nós temos que fazer algumas coisas para diminuir os impactos que podem haver, porque na realidade esses fenômenos extremos climáticos aí, não pensem que serão os primeiros, serão eventos mais ou menos frequentes. Uma hora incêndios, outra hora cheias, outra hora... Quer dizer, isso daí ninguém está livre disso, o mundo inteiro está enfrentando isso. Ainda agora, por exemplo, você abre o jornal, está tendo queimadas no Canadá, tem problemas climáticos no mundo inteiro. E esses eventos vão continuar acontecendo. Achar que também vamos
que existe formas de você fazer uma reconstrução, de fazer uma realocação que resolva o problema definitivamente, é uma grande ilusão. Certo? Eu vou dar um exemplo. Nós temos um problema minúsculo perto do que está acontecendo, que é na 14 de março, aqui em Batatais. Foi feito um grande investimento. Estamos livres de amanhã depois haver algum outro impacto? Não, o dia que tiver uma chuva forte, vai haver o impacto e vai haver enchente, vai ter perdas ali. Não tem como você, primeiro, prever, e não tem como você fazer um investimento a ponto de zerar o problema. As cidades foram mal planejadas, as cidades se impermeabilizaram com o passar do tempo. Isso que está acontecendo no Rio Grande do Sul, em 1941, teve uma grande cheia lá. É um problema. Por conta disso, na década de 70, foi feito lá somente na cidade de Porto Alegre. Quer dizer, você tem hoje 85% das cidades gaúchas estão com problema. Em Porto Alegre foi feito algumas contendas ali, algumas barreiras ali, de 3 metros de altura. Hoje o rio já passou 5 metros, hoje está mais de 5 metros. Quer dizer, não há barreira que suporte. Foram colocadas bombas, algumas bombas não funcionaram. Quando você tem um evento extremo como esse, infelizmente, nada vai resolver. Nada vai resolver. Isso não quer dizer, que não deva ser feito todo o esforço para minimizar contenciosos que podem ocorrer em outros anos. Exatamente, não é? Só que a gente sempre tenta fazer a questão do resgate, né? No sentido de, bom exemplo dado aqui da 14, né? Foi feita uma obra que ajuda na velocidade da drenagem, né? Então quem está acostumado ali com o espaço vê que mesmo quando existe a enchente, né, a drenagem é mais rápida, não fica com aquela água parada por muito tempo como a gente via outras vezes, mas o problema não se soluciona mais porque foi mal projetado no passado. O que a gente tem que evitar hoje é que outras áreas da cidade sigam o mesmo modelo equivocado. E outra coisa também, as cidades, com o passar do tempo, elas foram planejadas imaginando algo, uma coisa diferente. Hoje em dia as cidades todas se impermeabilizaram, e aí o problema se agrava. Achar que a cidade tem como resolver uma questão, não, você tem como minimizar esses problemas, evitar perdas de vida em determinadas situações, mas achar que vai resolver a situação. Agora, com o passar do tempo, e isso ao longo dos próximos anos, uma série de soluções técnicas tem que ser estudadas, pensadas. Não adianta nós aqui tentar ser paladinos de uma solução que às vezes não existe, mas pequenas soluções ou algumas soluções aí paliativas vão ser adotadas, vão ser estudadas, custam dinheiro. Mas, de novo, né, quando a gente fala de economia, elas abrem uma fatia que é a chamada economia verde hoje, não é? Que não é nem mais um mercado de futuro, é um mercado de presente que a gente tem que começar a discutir, né? E que é fundamental para que a gente mitigue esses problemas que estão ocorrendo, né? Não deixe que eles se ampliem, porque senão não vai haver dinheiro que consiga dar conta, né? Qualquer investimento vai ser aplacado por um momento mais extremo como esse. Por sinal, por falar nisso, tocando nesse assunto, Luciano, esse é o grande problema mundial, né? Essa transição que está havendo, esses problemas climáticos que estão havendo e que está provocando uma transição energética no mundo inteiro. Só que por conta dessa transição energética que vai ter que haver, essa grande modificação da matriz energética, isso também vai gerar muitas outras oportunidades de emprego, de renda, de crescimento econômico, de desenvolvimento. Isso vai ter um impacto. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quando ele tomou posse, ele falou assim, nós vamos fazer alguns grandes investimentos, investimentos públicos nessa nova transição que vai ser necessária, investimentos esses que vão ajudar a impulsionar a economia. Então, independente até do problema da enchente, até numa cidade como a nossa, eu acho que cabe aos administradores públicos começar a imaginar que o mundo vai mudar,
que o mundo exige algumas transformações e que essas transformações elas devem ser começadas agora, primeiro para gerar algum efeito potencial, um potencial de crescimento na economia, gerar outras oportunidades e mitigar problemas lá no futuro. Moraes, colocar uma questão, não é? Quando a gente pensa, né, dentro da estrutura específica das ações que estão sendo feitas, a gente viu muitas questões pontuais e que as pessoas às vezes não entendem, não é? Olha, está se falando de um volume de recursos, mas a gente não vê esse dinheiro. É porque muitos são em congelamento de impostos, uma série de ações que dão um respiro para o Estado e para a economia. E elas estão sendo anunciadas aos poucos, de acordo com a necessidade, de acordo com o impacto, né? Porque o grande custo mesmo vai ocorrer a partir do momento que as águas baixarem, né? Bom, o que já foi programado, que a gente sabe até agora? Primeiro, uma redução nos próximos 3 anos, vai ser quase que uma moratória do pagamento que os estados tinham que fazer para a União. O Rio Grande do Sul, todos os estados pagam mensalmente uma dívida que eles têm com a União muito grande, e para o Rio Grande do Sul foi anunciado uma moratória de 3 anos. Foi inclusive aprovado ontem pelo Senado por unanimidade, certamente vai ser aprovado pela Câmara. Então, durante 3 anos, o Rio Grande do Sul não vai ter que fazer o pagamento dos serviços e não vai incidir juros. E isso tem um impacto de mais ou menos 12 bilhões de reais. Então, para que vai ser esse dinheiro? Esse dinheiro vai ser para aliviar o Estado no custo da reconstrução ao longo dos 3 anos. Esse foi o impacto. Foi uma das medidas. Outra medida que está sendo anunciada é com relação à ampliação do programa Minha Casa Minha Vida, porque muitas pessoas perderam essa casa e agora vão ter que construir novas casas, comprar novas casas. É um programa também que vai ao longo do tempo. Foi anunciado também, e isso acontece geralmente quando tem uma calamidade, independente de ser no Rio Grande do Sul ou em qualquer outro lugar, que os trabalhadores poderão sacar seus fundos de garantia. Mas nem todos vão necessitar e vão precisar. Então, não sabe se quantificar esse impacto e não é dinheiro público, é dinheiro do trabalhador. Outra coisa que foi anunciado, isso foi anunciado ontem, que cada família vai ter um PIX de R$ 5.100. E isso vai ajudar, de certa forma, essas famílias a adquirirem produtos lá no próprio estado lá e fomentar a economia. Então, aquela infelicidade que o governador teve num discurso de falar que está chegando muito produto, ele já até se desculpou por isso vai impactar a economia? Não, de uma forma ou de outra pode até ter um impacto, mas vai ter um impacto positivo. Imaginem cada família recebendo R$ 5.100 que vão gastar no comércio local. Então tem muitas medidas que foram anunciadas, algumas medidas que estão sendo anunciadas. Outra coisa também, o governo vem falando o seguinte, que isso não vai ter impacto, e aí alguns discursos equivocados, que isso não vai ter impacto na meta do déficit das contas públicas. Por quê? Porque foi acordado com o Congresso de que não vai ser contabilizado. Mas todos esses recursos que estão indo para o Rio Grande do Sul, que ainda vão, eles não vão ser contabilizados como déficit, mas eles certamente vão impactar a dívida pública brasileira. É custo, é gasto, certo? Então precisa de entender bem esse impacto. Então é muito difícil falar em volume total, de gastos que vão ser despendidos nesse esforço de reconstrução. E muito desse esforço, eu já digo, vai acontecer depois que as águas baixarem e ao longo de um grande período de tempo aí, certo? 1, 2 anos de reconstrução aí que vão ser necessários. E também a gente começa a entender a dinâmica de funcionamento das ações e que muitas vezes as pessoas não compreendem isso, que era a cobrança dos municípios. E a gente tinha uma margem pequena de municípios que já tinha feito isso, que era de cadastrar o plano de ação junto ao governo federal. Porque não é assim, olha, vou mandar um volume de recursos lá para a sua cidade e depois a gente vê.
né? Não, é uma questão clara assim, olha, eu tenho que entender o que foi afetado, o que eu preciso de recurso para recuperar essas ações e fazer essas áreas, para aí sim pedir o recurso, né? Não dá para fazer o contrário e se perder o controle disso, porque infelizmente a gente sabe que tem muita gente tirando proveito da situação. Tirando proveito e outra, não pode as coisas sem controle também, né? Cada cidade tem demandas diferentes, cada cidade foi afetada de uma forma diferente, cada cidade tem esforço de reconstrução, necessidades diferentes, né? E cada cidade vai ter que apresentar o seu plano de reconstrução, né? Quantificar as suas verbas, não existe recurso para tudo, e recurso público é recurso público, também não pode ser gasto sem qualquer controle, né? Tem que ter um controle, tem que ter uma prestação de conta, até mesmo porque senão pode haver abusos e o dinheiro público é tão difícil de ser obtido, tem que ser gasto da melhor maneira possível. Isso tudo leva um tempo, tem uma parte burocrática, não há como fugir disso. Por enquanto, o grande gasto, o grande investimento são ações emergenciais. Hoje o esforço ainda é para salvar vidas. Foram mais de 150 mortos e tem mais de 106 desaparecidos, se não me engano. Então o esforço é para salvar vidas, é um esforço de guerra. É uma situação de guerra que eles ainda estão enfrentando, né? Essa ajuda que todo o país, de uma maneira até muito bonita, está fazendo, se solidarizando com os irmãos gaúchos, mandando contribuições também, é algo emergencial. Chega um determinado momento, essa ajuda vai cessar. Essa ajuda vai cessar. Sem dúvida. Hoje existem inúmeros abrigos lá, quer dizer, são ações emergenciais. Depois, com o passar do tempo, vai ter que ter um realocamento. Quer dizer, é difícil quantificar. É difícil quantificar. O que é importante é o seguinte: eu não estou vendo má vontade de ninguém em fazer tudo o que for necessário para esse esforço aí, essa tragédia que está acontecendo. Sem dúvida. E é lógico que assim, a gente tem um primeiro momento de comoção inicial, não é? Mas é bom a gente até fazer um retrospecto de outras tragédias recentes, não é? Quando a gente pensa Mariana, quando se pensa Brumadinho, né? O próprio litoral aqui do estado de São Paulo, Maresias, acho que no ano São passado, Sebastião, etc. São Sebastião. O Rio de Janeiro, né, que a gente já viu Petrópolis, né, são todas tragédias relativamente recentes, não é? E que se você não repensa a maneira de interagir com o meio ambiente, de fazer, né, você acaba tendo um investimento que é de fato jogado fora, né, e você continua arriscando a vida dessas pessoas, né? Então a gente vê o próprio litoral aqui, que vários bairros, não é, foram realmente, não é, deixados de lado, né, estão sendo construídas novas áreas de moradia, tirando moradores de encosta, etc. É um cuidado que a gente vai ter que ter muito claro, e por isso esses planos de gestão das administrações dos municípios têm que ser muito bem feitos, muito bem elaborados e pensados, para que a gente não tenha daqui 1 ano, 2 anos, retomar essa problemática. E quando a gente fala isso, é bom que a gente fica imaginando que o problema é só deles, mas o problema também é nosso. Sim. Nós temos discussões aqui que acontecem na Câmara Municipal, aqui, que os planos da diretor, os planos Sim. de urbanização aqui da cidade, que ninguém presta, e todo mundo acha que deve flexibilizar, que são medidas desnecessárias, são medidas que estão atravancando o desenvolvimento, mas quando você percebe umas tragédias dessas, você fala assim, poxa, e lá atrás, quando flexibilizaram um monte de legislação, e que nós continuamos ainda com muitos pensamentos ainda equivocados com relação a isso, e depois, quando dá um problema como esse, e agora lembrando só o seguinte, quando você citou várias tragédias que nós tivemos recentes aí, mas nenhuma da dimensão como de um estado todo, que 85% das cidades foram afetadas. Então, é bom que todos nós, porque é muito fácil agora jogar pedra. Faltou isso, faltou aquilo outro, Mas a gente está o tempo todo tentando brigar contra normas ambientais, achando que são normas desnecessárias, certo?
achando que tudo deve ser flexibilizado, que isso só está atrapalhando o desenvolvimento econômico, mas a gente percebe que essas normas não existem à toa, elas têm uma razão de ser, tem uma razão de ser, e que numa hora como essa que as pessoas deveriam acordar com relação a isso. E o que acontece lá, em menores proporções, acontece na nossa cidade também. Sem dúvida. Eu citei essas tragédias que comparativamente são menores, até para a gente ter uma dimensão que são tragédias de alguns anos já, que o problema até agora não foi completamente solucionado, as pessoas ainda não foram ressarcidas, né, no caso dos processos completamente, etc. E, por exemplo, quando a gente pensa as barragens aí de Minas Gerais, a gente tem uma dezena na mesma situação e que a gente não ouve mais falar de nada, de controle e de ações podendo repetir a mesma problemática. A mesma coisa. E só para você ter uma ideia da coisa, Brumadinho, que foi um bairro afetado, e que a Vale do Rio Doce, a mineradora, tem o compromisso da reconstrução de uma nova cidade. Até hoje não conseguiram reconstruir a nova cidade, lá, a nova Brumadinho, a nova cidade lá, vítima da tragédia. E aí agora a gente fica imaginando o seguinte, tem gente que fala assim, um estado. Nós temos que realocar as cidades. 85% das cidades, mais de 300 cidades, nós vamos realocar. Vamos pensar bem, não é uma coisa tão... Não é fácil. Não é fácil. E o Celso colocando uma questão interessante também, né? Que os muros de contenção lá, especificamente da capital, eram para previsão de 6 metros de cheia. O que aconteceu, né? Em função da não manutenção das bombas, do investimento, etc., o rio subiu 5,35, ou seja, tinha uma margem ainda de Parece que eram 3 de se aguentar, não, são 6. São 6. E aí acabou que não funcionou a estrutura. E ele coloca um outro ponto que também está dentro da questão econômica que a gente deixa de lado, que é infraestrutura e manutenção, né? Politicamente o país tem uma visão muito grande de fazer obra nova e de esquecer a manutenção do que está feito. Isso também é um problema de logística e que impacta rotineiramente na nossa economia. É igual o investimento em infraestrutura. Nós temos um problema sério no Brasil de esgoto, porque esgoto é uma obra que fica debaixo da terra, não dá voto. Todo esse tipo de investimento não dá voto. O que dá voto é fazer uma grande festa, fazer uma Olimpíada, fazer uma Copa do Mundo, fazer um show, fazer isso, fazer aquilo, e isso dá voto. Investimento em infraestrutura, infelizmente, não dá voto. Outra coisa também que, às vezes, políticas de saúde preventiva, muitas vezes, não dá voto. O que dá voto é fazer obras aí que dá para inaugurar. Infelizmente, isso é próprio da cultura e da falta de cobrança. E aí, quando acontece o problema, aí sai correndo atrás, aí já é tarde. Entendeu? Com certeza essas bombas poderiam estar funcionando, não digo que é resolver o problema, certo? Problemas extremos não resolve, mas poderia amenizar, poderia diminuir, mas é o tipo de investimento que não dá voto. E nós temos o seguinte, os nossos governantes são políticos, não são estadistas, estão preocupados com a próxima eleição, não com a próxima geração. Esse é o grande problema. Certo? É lamentável e isso não acontece só naquela cidade. Sim. Infelizmente, isso acontece em todas as cidades, inclusive às vezes pode estar acontecendo hoje na nossa. E a gente acaba vendo isso, né? Por exemplo, quando a gente pensa nessas tragédias climáticas, a gente vê, por exemplo, problemas em áreas de encosta, né? Que foram ocupadas desordenadamente, que não houve uma fiscalização no tempo correto, aí essas estruturas ficam de uma dimensão absurda, que fica custoso você conseguir retirar. Então também falta, né, a chamada fiscalização no Brasil para não deixar que se instale. Ao mesmo tempo, o próprio sistema é viciado. Vou dar um exemplo simples da questão aí das investigações do caso Marielle, né? Que você tinha lá, né, uma figura ligada ao Tribunal de Contas, que estava ligada a um sistema de grilagem de terras, né, em áreas urbanas do Rio,
né? E que gerou toda uma problemática aí ligada a essa questão, porque os caras ganhavam em cima da desorganização. Da desorganização. Então, a gente fica até imaginando, essas favelas, essas ocupações irregulares, onde elas acontecem? Elas acontecem aonde não tem o dono. Áreas que não poderiam ser construídas. Encostas. Por quê? Porque encostas não pode ser construído. Então, não tem o dono, não tem um interesse comercial, então existe a ocupação ali. Mangues, beira de córrego, que não poderiam ser ocupadas. Então, existem essas ocupações ilegais e aí muito da responsabilidade é por parte do próprio poder público, das prefeituras municipais, que fica aquela história, nossa, é o coitadismo, não vamos deixar ele construir o barraquinho dele ali, a casinha dele, a ocupação, não vamos removê-lo. Não vamos tirar ele dali, porque senão a situação fica pior ainda. E a situação começa a se avolumar, aquele monte de ocupação, igual no Rio de Janeiro, nos morros. Por que no morro? Porque no morro não podia estar construindo. Por que não construiu nas áreas boas? Porque nas áreas boas tem o dono e tem o interesse econômico. E aí constroem mangue, constroem ocupações onde não podia estar construindo. E aí é onde dá esses problemas, os alagamentos, beira de córrego, não podia ter construído, beira de encostas, não podia ter construído, e a cidade não fiscalizou. Por quê? Porque a fiscalização é o tal negócio, é algo impopular. E o político não quer comprar essa briga, Não quer comprar essa briga. Não, vamos deixar o morador lá, vamos deixar isso, vamos deixar a coisa ter continuidade. E pensa que nas nossas cidades aqui, inclusive na nossa também não acontece coisas mais ou menos semelhantes, ocupações ilegais, ocupações em praças públicas, ocupações que não deveriam estar acontecendo, mas não vamos deixa disso, deixa quieto, não vou comprar briga, ninguém quer comprar briga. Uhum. Exatamente. E infelizmente, a gente já teve várias vezes, eu acho que você acompanhou também isso, quem seria responsável, por não deixar isso se instalar, acaba sendo a figura que incentiva. Quantas vezes a gente viu já, infelizmente, legisladores passar a mão e tentar proteger situações irregulares, ou tentar dar jeitinho em situações irregulares, ou a própria política local fazer isso. Então, não existe a legislação ambiental de maneira à toa, ela existe para prevenir tragédias futuras. E existe aquela cultura também do Brasil, não deixa, não vai ter problema, certo? Existe a pressão política, existe uma série de situações aí que vão levando a isso. E aí agora, quando acontece a tragédia, todo mundo sai correndo atrás dos culpados, mas aí é tarde. E outra coisa, não imaginem com um problema que vem acontecendo, ou situações que vêm acontecendo ao longo de um grande tempo, tenha soluções curtas a curto prazo. Não, soluções são demoradas, a longo prazo, um monte de medidas ao longo prazo, e que infelizmente a gente sabe que daqui a 1 ou 2 ou 3 anos a população vem a esquecer do problema e cometam os mesmos equívocos novamente. Moraes, eu acho que fica o recado aí, em duas questões. A primeira é a gente começar a repensar esses hábitos e cada um fazer o dever de casa, começar pela cidade, começar a pensar as problemáticas que nós já temos, e que infelizmente a gente sabe que vão se ampliar aí com as mudanças climáticas, mas tentar, não deixar que os erros do passado sejam repetidos hoje e ao mesmo tempo começar a focar na chamada economia verde, que é uma tendência que abre aí uma expansão de mercado, e quem não estiver dentro dela atualmente, ou no futuro próximo, vai perder também uma grande oportunidade econômica. Vai perder oportunidade econômica. Deixa eu só comentar uma coisa. Há 2 anos atrás, nossa região aqui enfrentou um problema muito sério das queimadas. Exatamente. Agora tivemos chuvas, isso e aquilo, tudo. Será que nós não estamos na iminência de ter um outro problema como esse? O que nós estamos fazendo para evitar um problema menor nosso, que é com relação a isso? Será que nós estamos fazendo
Não, nós esquecemos, né? Mas um recado que eu acho que a gente deve deixar, né? Esses eventos climáticos que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, vão continuar acontecendo no Brasil, sempre aconteceram, aliás, não talvez dessa dimensão, mas vão continuar existindo. Existe toda uma questão de mudança ambiental que está acontecendo no mundo inteiro, que esse é um problema que a sociedade vai ter que conviver de agora em diante. Cada vez mais os recursos se tornam escassos, cada vez mais a preocupação climática ela vai existir. Medidas têm que ser tomadas hoje para evitar problemas amanhã. Não imagine tomar as medidas na véspera. São medidas que têm que ser tomadas hoje. Mas a grande dica é o seguinte: se as coisas forem bem planejadas hoje, se essa transição, que a gente sabe que ela vai ser necessária, ela for planejada hoje, talvez ela possa gerar oportunidades de investimento, oportunidades de emprego, oportunidades da gente transformar desse possível problema lá a soluções que possam, inclusive, fomentar a economia nos dias de hoje, oportunidades nos dias de hoje. Moraes, quero agradecer sempre a participação conosco, deixar aqui o espaço aberto, né? Eu acho que é uma questão de médio a longo prazo que nós vamos ter aí, que ainda vai impactar muito. Então fica sempre o convite aqui para participar conosco. E eu espero realmente, né, que a gente tire dessa infeliz tragédia aí, né, um caminho para o futuro e para pensar com tecnologia, né, com visão de futuro, cada passo agora, não só para a região sul, mas também para todo o país. Então, eu que agradeço a oportunidade, e esse é um momento, eu acho que nós estamos nesse exato momento tendo que aproveitar e exercitar a nossa solidariedade. Eu acho que isso está sendo muito bonito, e esse é algo que a gente pode fazer agora de curto prazo, mas a longo prazo, todos pensarem e sabendo que esse problema vai ser recorrente, de todos nós, não é só do Sul, e cada um, na medida dos seus problemas, das suas necessidades, pensem soluções e tentem pensar um mundo melhor, uma cidade melhor para as futuras gerações, para nós mesmos aí para frente, certo? Muito obrigado pela oportunidade, estou sempre à disposição. Grande abraço.